Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós vamos trabalhar no sermão de hoje, quando o milagre cessa. E quando o milagre cessa? Esse foi o tema do sermão de domingo, dia 8, no culto da manhã. Tivemos algumas dificuldades técnicas e o culto não foi ao ar no nosso canal do YouTube. E em virtude de muitos pedidos dos nossos irmãos aqui de nossa igreja e de irmãos que estão acostumados a acompanhar o nosso culto, nós então estamos aqui gravando novamente aquele sermão, atendendo assim aos pedidos dos irmãos e irmãs que acompanham os cultos de nossa igreja. Esse sermão está baseado no livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 até o 7, que vamos fazer a leitura neste momento. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu fazer? Declarou-me: é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados e todos os teus vizinhos vazios, não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam vasos vazios, e os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Querido Pai, nosso Deus de amor, nos ajude na transmissão desta palavra, e que esta palavra, de fato, seja semente a produzir frutos nos corações de nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Meus amados e queridos irmãos, esta é uma situação bíblica muito conhecida de toda a cristandade. Relata-nos aquele momento em que uma mulher comum do povo, contudo, uma mulher de fé, uma mulher serva do Deus Altíssimo, filha de profetas, esposa de profetas, servo do Senhor. O que nos indica claramente, meus amados irmãos, que a vida, ela de fato nos traz dificuldades, a vida é uma luta contínua e de todo dia. Porque às vezes alguém pode imaginar que pelo fato de ser temente ao Senhor, de ser servo do Senhor, que está imune às lutas, às tristezas, às dificuldades, às ansiedades. Contudo, não é isso que o texto nos revela. O texto nos apresenta uma senhora viúva, uma senhora temente a Deus, que com certeza aprendeu em casa a fazer orações, a buscar socorro na graça e na misericórdia de Deus. Contudo, ela aprendeu a depender do Deus que faz milagres.
e que nos sustenta e nos nossos apertos, nos dá força, coragem, disposição e vitalidade para enfrentarmos as adversidades, as lutas, as tristezas de cada dia e de cada instante na nossa vida. E naquele dia, então, de muita dor e aperto, ela foi buscar socorro na oração e na vida do homem de Deus, o profeta Eliseu. Aqui descobrimos uma lição importante para as nossas vidas como cristãos, meus amados irmãos, que Deus tem provisões para as nossas vidas. Nós não estamos à deriva, nós não estamos ao sabor do acaso, mas Deus tem para nós provisão constante e permanente. Descobrimos então aqui que para acessar a dispensa de Deus, para acessarmos as provisões de Deus, temos que com Ele cooperar. Eu acho isso aqui extraordinário, essa lição que aprendemos nesse texto tão especial. Nós temos de estarmos à disposição de Deus para com Ele cooperar. E alguém pode dizer, Deus precisa da nossa cooperação, Deus precisa da nossa ajuda? Claro que não, mas na sua pedagogia de amor, Ele decidiu, já na eternidade, nos chamar para com Ele trabalhar, para com Ele cooperar, para nos sentirmos úteis, capazes e aprendermos a lutar, a buscar o socorro diante das aflições. Vamos nos lembrar aqui do livro de Gênesis, quando Deus cria o universo, precisaria Deus do homem para dar nome aos animais? Claro que não, mas Ele decidiu chamar a humanidade em Adão para dar nome aos animais, e assim cooperar com Deus na criação. Santo Agostinho diz sobre esse tema de maneira muito preciosa: o Deus que te criou sem ti, não nos salvará sem ti. Que coisa extraordinária. Ele nos chama para com Ele trabalhar, para com Ele cooperar. Queridos e meus amados irmãos, Deus não age sozinho. Deus nos convida a cooperar com Ele, agindo com responsabilidade e confiança em nossas orações. As provisões de Deus não são limitadas, os recursos de Deus não são limitados, e não estão apenas no que tange a nossa vida temporária, mas as provisões de Deus nos atendem também nas nossas necessidades espirituais e transcendentes. Observe, meus amados irmãos, que não é de jeito nenhum o azeite que acaba, absolutamente não, são as vasilhas vazias é que se acabam, é o limite humano, é que põe então um momento de terminar, de cessar a ação milagrosa de Deus. Mas, meus queridos irmãos, Deus está sempre pronto a nos ungir para uma vida ativa e capacitada para caminhar cada dia, dando um passo de cada vez, mas caminhando com firmeza, com disponibilidade. Porque acredito, meus amados irmãos, que a palavra-chave, a palavra segredo aqui para este momento é disponibilidade. Observe, meus queridos irmãos, que as vasilhas estavam vazias, e pensando nas vasilhas como nossa vida, assim como a vasilha precisava estar vazia para ser cheia do milagre, para ser cheia da ação do poder de Deus, as nossas vidas também devem estar vazias do nosso eu, da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa autossuficiência, e em atitude simples e humilde, nos aproximarmos de Deus para
para sermos cheios da sua presença, da sua vontade, do seu propósito e da sua ação nas nossas vidas. O milagre para quando o ser humano chega a dizer: não tenho mais, não posso mais. Quando a disponibilidade está inviabilizada. Onde tem mais vasilhas? Diz o filho para a sua mãe: não há mais nenhuma vasilha vazia. Talvez até tivesse outras vasilhas, mas cheias. Meus queridos e meus amados irmãos, hoje o convite é para que a gente consiga esvaziar os nossos corações das nossas vaidades, das nossas arrogâncias, a esvaziar do nosso egoísmo, do nosso consumismo, da nossa autossuficiência. Porque se alguém me perguntasse: pastor, como é que nós podemos cooperar com Deus para um milagre acontecer? Eu acredito que eu posso responder com uma única palavra: disponibilidade. Estar à disposição de Deus, para a ação de Deus, para o milagre de Deus acontecer na sua vida. E descobrir que há algo muito significativo neste texto, quando o profeta diz: entra para a sua casa e fecha a sua porta. Me fez lembrar o Novo Testamento, quando o Senhor Jesus diz: entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Intimidade, disponibilidade que desfruta de intimidade, de relacionamento com o Senhor, que não está para ser visto nas praças, nas ruas, não está para ser visto, mas para viver relacionamento de intimidade com o nosso Deus, no secreto da presença de Deus. Isto é muito essencial. Representa, meus amados, coração quebrantado, vida disponível e humilde para o Senhor. Olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 4, verso 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus enche vasilhas vazias. Meus queridos e meus amados irmãos, quando o milagre cessa? Quando o milagre cessa, o azeite parou. Não por limite de Deus, mas por limite humano. Falta de busca, falta de oração, falta de intimidade, falta de leitura da palavra, falta de compromisso com o Evangelho e com a fé. Falta, portanto, de consagração, falta de espiritualidade. Mateus capítulo 5, verso 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vidas que vão em atitude ativa, põem a sua fé em prática, no seu dia a dia, na sua caminhada. O azeite parou quando faltou vasilhas vazias. O milagre cessa, meus queridos irmãos, quando falta em nós busca sincera, verdadeira e profunda intimidade com Deus. Mas algo que eu aprendi aqui, lendo e relendo esse texto, pensando nesta pregação e que muito me chamou a atenção, é que o milagre é suficiente para o seu propósito. O milagre de Deus acontece na minha, na sua, nas nossas vidas, de maneira suficiente para o seu propósito. Esta resposta eu encontrei ainda no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 14, num milagre similar ao que nós estamos lendo aqui em 2 Reis. Olha o que aconteceu ali. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. De tal modo
que o milagre cessa nas nossas vidas, quando ele atingiu a suficiência do propósito de Deus para os nossos corações. É fácil lembrar aqui o acontecimento no livro de Gênesis, quando Deus realizava o milagre do maná, cada dia, para sustentar os povos de Deus, cada dia. Assim também é um milagre de Deus nas nossas vidas. E ali nós temos que lembrar que o propósito de Deus nem sempre está de acordo com a minha vontade, com o meu desejo, com aquilo que eu espero que aconteça. Esse tem sido uma grande situação que nós precisamos enfrentar. Observe que o maior exemplo e o maior ensinamento sobre este assunto é o próprio Jesus Cristo. Quando ele entre nós, ele ora, ele pede ao Deus Pai: passa de mim este cálice. Felizmente, para a nossa salvação, redimissão e perdão, Deus deu a Jesus a força suficiente para aceitar a vontade dolorosa, mas com propósito de salvação na sua vida. Portanto, nós podemos dizer: bendita cruz, pela qual Jesus suportou, em razão de nos trazer perdão, graça e salvação. Nem sempre, meus queridos irmãos, Deus vai fazer conforme aquilo que pedimos nas nossas orações. E o milagre de Deus nem sempre estará dentro da nossa vontade, mas dentro do seu propósito, porque o milagre de Deus é suficiente para o seu propósito, para a sua finalidade em nossas vidas. E aqui aprendemos então, quando o milagre cessa, a fé permanece, porque é um convite a viver de forma madura, valorizando as lições do tempo difícil e confiando na fidelidade contínua de Deus, que se manifesta tanto no extraordinário, do inusitado, do surpreendente em nossas vidas, quanto no ordinário, no comum do nosso caminhar. Quando o milagre termina, cessa, para em nossa caminhada, não significa o fim do cuidado divino ou o abandono, mas uma transição maravilhosa da dependência milagrosa para a dependência relacional. É quando Deus nos ensina que melhor é desfrutarmos da sua presença. É a resposta de Deus para Paulo, quando ele ora dizendo: passa de mim, Senhor, a dor desse espinho que me machuca, que me fere. Tira de mim, Senhor, esse momento de provação. E Deus responde a ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha companhia, a minha presença, que te dá força, que te impulsiona, mas que, sobretudo, lhe dá condições de ser testemunha do meu amor e da minha misericórdia. Quando o milagre cessa, meus amados irmãos, é o momento de confiar em quem Deus é e não apenas no que Ele faz. Quando o milagre cessa, é momento de descansarmos na certeza de saber quem Deus é na nossa vida e na nossa história, e não apenas buscá-lo como o gênio da lâmpada de Aladim para nos servir e atender às nossas necessidades conforme os nossos sonhos e vontades. Quando o milagre cessa, começa o tempo de trabalhar com os recursos que Deus já nos deu durante o milagre. Não foi assim que o profeta disse para a mulher: olha, vai lá, paga a sua dívida e vive do resto. Então agora você vai trabalhar com o resultado deste milagre na sua vida. Você vai fazer as coisas acontecer na sua vida. Você vai trabalhar com os recursos que eu lhe dei, com a inteligência que eu lhe dei, com a capacitação que eu lhe dei, com as possibilidades que eu lhe dei. Agora o milagre cessou. É nossa oportunidade, meus queridos irmãos, de trabalhar com os recursos que de Deus recebemos.
O verdadeiro milagre, portanto, não é quando a tempestade cessa, mas quando o coração encontra paz, mesmo em meio às adversidades. O grande milagre que nós descobrimos em Deus não é apenas controlar as forças das lutas e dificuldades pelas quais passamos, mas, sobretudo, dá-nos a certeza de saber que podemos descansar naquele que nos acompanha todos os dias até a consumação dos séculos. Aquietai-vos e sabei, pois, que eu sou o Senhor teu Deus, que cuido de cada um de vocês, todo o tempo e em todas as circunstâncias. Queridos e amados irmãos, eu acho que a maravilhosa lição desse texto maravilhoso da Bíblia é que nós devemos ser vasos disponíveis, vidas disponíveis para Deus. Vidas vazias das nossas arrogâncias, das nossas certezas, das nossas vaidades, da nossa autossuficiência, para de fato descansarmos no Deus que estende a sua mão e nos socorre nas nossas aflições, dando-nos força, ânimo, coragem, disposição e aquela certeza de saber que Deus nos acompanha em cada passo, em cada momento. Pois, meus amados irmãos, sejamos todos disponíveis para o Senhor. O milagre acontece diante da nossa disponibilidade. E o milagre cessa, para que a gente possa, de fato, entender que Deus fez o suficiente para cumprir o seu propósito nas nossas vidas. E que o propósito de Deus, que nós não conhecemos na sua totalidade, sabemos que o propósito de Deus é para realizar grandes feitos, não só na nossa história, como na história daqueles a quem nós amamos. Meus queridos e amados irmãos, Igreja Batista das Alterosas, vamos viver uma vida disponível para o Senhor, com tempo para Deus, com entrega efetiva para o Senhor. Observem que aquela senhora viúva, ela inicia a frase quando o profeta pergunta: o que é que você tem? A nossa tendência imediatamente é dizer: não tenho nada. E foi exatamente isso que ela disse: não tenho nada, não tenho nada. A não ser, bom, então tem alguma coisa. Tem alguma coisa. No nosso caso, eu estou pensando em ter disponibilidade. Eu tenho um bocado, um pouquinho de azeite. Então Deus vai fazer esse azeite acontecer na sua história e na sua vida. Que Deus nos abençoe, nos trazendo clareza e entendimento cada vez maior deste precioso texto, que tanto nos ensina e que tanto nos inspira para vivermos uma vida cristã efetivamente na dependência do Senhor. E quando o milagre cessar, que a nossa vida continue intimamente com Deus, segura e firmada nele, vida sempre disponível. Que Deus nos abençoe. Amém.